Olá, seja bem-vindo para você que já está aí. Meu bom dia, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que bom estar mais uma vez aqui para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. Então, seja bem-vindo, não tenha preconceito, nós estamos aqui para aprender juntos, né? E também fortalecer a nossa fé. Estou aqui realizando esse curso bíblico chamado Ensinos de Jesus, e para você que fez esse estudo até o estudo 13, foi o estudo de ontem, eu acredito que você tenha aprendido muito sobre as escrituras. Tem muitos temas aqui que você talvez tinha alguma dúvida, e com certeza ao assistir e fazer esse curso você está aprendendo muito. E eu agradeço por você ter aí assistido esses vídeos e também acompanhado as redes sociais, e que você, acima de tudo, está fazendo o de melhor para você mesmo e também fazendo a vontade de Deus, tá bom? Hoje eu vou abordar um assunto aqui, um assunto muito importante. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto, ele é tão importante que é um dos assuntos assim que nós podemos dizer que é um do centro do nosso estudo, que é sobre a igreja, né? Porque hoje nós vemos que existem muitas denominações, existem muitas igrejas. A pergunta é, se eu e você estudamos a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, por que existem tantas igrejas? Por que existem tantas denominações? Se eu perguntar para você assim, a igreja que você frequenta é verdadeira? Obviamente você vai responder para mim, é claro que é verdadeira, pois jamais eu iria frequentar uma igreja que não fosse verdadeira. E assim também, se você perguntar para mim se a minha igreja é verdadeira, eu vou dizer que é. Mas o que a Bíblia tem a falar sobre a igreja? Existe de fato uma igreja verdadeira? Existe um povo remanescente? Existe uma igreja falsa? Se existe uma igreja verdadeira, obviamente existe uma igreja falsa. Você concorda comigo ou não? Então é sobre isso que eu vou estudar com você nesse dia. Eu quero, antes de mais nada, deixar aqui registrado o que eu vou dizer aqui, que esse estudo, o que eu vou dizer aqui não tem nada a ver com você aí do outro lado, tá? O que eu vou dizer aqui é sobre um sistema que eu já falei aqui um pouquinho ontem, né? Se você assistiu, se você fez o curso de ontem, você sabe do que eu estou falando. Um sistema que procura de todas as formas mudar a lei de Deus, pisar na lei de Deus, tá? E esse sistema aí, ele tem ramificado, ele tem, olha, levado essa mensagem a muitas pessoas, e hoje até os protestantes, os cristãos seguem a mesma pegada, as pisadas desse sistema. E eu vou dizer para você qual é esse sistema no estudo de hoje. Mas antes, vamos orar aqui a Deus, pedir a presença do Espírito Santo para que possa nos conduzir a esse tema. Feche os olhos, cubra a sua frente, vamos falar com Deus. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos encontrarmos aqui na Tua santa presença, onde nesse instante, Senhor, o Teu nome vai ser exaltado, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, possa nos conduzir a todo esse estudo, meu Pai, imprimindo na nossa mente, no nosso coração, meu Pai, as Tuas palavras, para que nós possamos compreender qual o sentido e o significado, meu Pai, da igreja verdadeira, do povo remanescente, meu Pai, nos últimos dias, que a sua vinda está próxima. Que o Senhor prepare todas as pessoas, meu Pai, principalmente as pessoas que estão fazendo esse curso, meu Pai, para que elas possam compreender o que vai acontecer ao final e qual é o resultado, meu Pai, de tudo isso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém?
Então vamos lá. A igreja sobre a igreja. Nós vamos estudar hoje. Vamos lá. Jesus veio a este mundo com uma missão de organizar a sua igreja. O chamado de Cristo aos 12 discípulos foi o primeiro passo no sentido de organizá-la. Como no Antigo Testamento, os 12 patriarcas ocuparam um lugar representante do povo de Deus, Israel. Assim, no Novo Testamento, os 12 apóstolos representam a igreja cristã. A igreja foi organizada a fim de cumprir o plano divino de encher o mundo com o conhecimento e a glória de Deus. Ela se torna responsável não somente por levar o Evangelho ao mundo, Mateus 28, 18 a 20, mas também deve nutrir espiritualmente aqueles que aceitam o Evangelho. 1 Pedro 5, versículo 2 e 3. E hoje nós vamos aprender então sobre esse tema que é tão importante. É por isso que eu quero chamar toda a sua atenção para que você possa aprender sobre esse tema. Eu tenho ouvido falar por aí que nós, adventistas do sétimo dia, somos exclusivistas, né? Muitas pessoas dizem por aí que tem adventistas que dizem assim que só o povo adventista vai ser salvo, que é o remanescente. E assim como os mormons, né? Nossos irmãos mormons aí disse que só eles vão para o céu e tal. Se um adventista ele dizer para você isso que eu estou dizendo para você, pode saber que ele não tem conhecimento algum da palavra de Deus, tá? É só uma pessoa que quer atacar a sua fé. Jesus disse lá em João capítulo 10, a partir do versículo 16, ele diz assim que ele tem muitas ovelhas que não são desse aprisco, mas a ele basta conduzi-la, porque um dia haverá um rebanho e só um pastor. Tá? Então, Jesus tem ovelha espalhada por todas as denominações, seja no cristianismo, seja no budismo, seja no hinduísmo, seja em qualquer outro lugar. Deus tem filho sincero em todas as denominações. A pessoa que quer atacar a sua fé dizendo que ela vai para o céu e a sua igreja não vai, essa pessoa não entendeu o propósito de Deus. Tá? É por isso que eu quero estudar com você esse tema que é tão importante, tão relevante nos dias de hoje, e eu gostaria que você estudasse comigo esse tema para você aprender o que nós estamos estudando aqui é bíblico. Não é doutrina da Igreja Adventista do sétimo dia, não. É bíblico. A Igreja Adventista do sétimo dia tem um papel fundamental na pregação do Evangelho. Nós sim consideramos um povo remanescente, por quê? Não exclusivista, remanescente por quê? Porque nós estudamos a Bíblia e levamos a Bíblia e aceitamos do jeito que está aqui. Nós aceitamos a lei dietética, nós aceitamos os 10 mandamentos, entre eles o sábado, que você assistiu esse vídeo de ontem. Lá no finalzinho você teve lá um desafio, né? Então, nós aceitamos a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento. Nós aceitamos a Bíblia como um todo, tá? E pregamos e interpretamos a Bíblia com a Bíblia e não contradição. Ficou claro até aqui? Então vamos seguir para você entender, tá? Vamos lá. Quem é o fundador da igreja cristã? Quem é o fundador da igreja cristã? Pega sua Bíblia e vamos abrir lá em Mateus capítulo 16. Eu vou ler aqui o versículo 16 e também o 17. Aqui Jesus, numa confissão, né, pergunta a Pedro quem ele era. Então, eu vou ler aqui o 16, que diz assim: Respondendo Simão Pedro disse, Jesus pergunta, quem diz que eu sou? Aqui cada um diz uma coisa. Aí Jesus pergunta para Pedro, e tu, Pedro? Quem diz que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurados és, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou
te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que for ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Veja que importância. O sistema romano papal tem pegado esse texto e falado que Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica. E isso não é verdade, tá? Isso não é verdade, porque Pedro nunca foi papa. Pedro nunca foi papa. Quando Jesus diz assim que sobre essa pedra, que é ele, Jesus é a pedra angular. Jesus é pedra de esquina. Jesus é o fundamento da igreja. Pedro nunca foi papa. Quando Jesus disse a Pedro, tu és Petros. Olha, se você ler no grego essa palavra, Petros, ou é uma pedrinha, um cascalho. Um cascalhinho, sim. Não é pedrinha de nada. Um pedrisco. Ele diz, sobre essa pedra aqui que sou eu, Pedro, você vai fundar a igreja. Não está falando assim, Pedro nunca foi papa. Isso que tem que deixar claro. Pedro nunca foi papa, tá? Esquece isso aí. Isso aí vem do sistema papal. Porque lá tem o papa que tem a prerrogativa de Deus. Porque, veja, Jesus disse para Pedro, tudo que for ligado no céu será ligado na terra. E tudo que for desligado do céu será desligado na terra. Então, hoje o papa, mais uma vez, o que eu estou falando aqui é sobre o sistema, não é sobre a pessoa católica. Você, meu irmão e minha irmã na fé, tá? O Papa diz ter prerrogativas de perdoar pecado, de essa confissão auricular. Olha, sinceramente, isso a Bíblia não ensina. Quem um dia quis ser igual a Deus só foi um Lúcifer, né? E foi jogado lá do céu, foi expulso. Então, Pedro nunca foi papa, esquece isso. Tá? Então, quando Jesus diz, esse aqui era uma forma de dizer assim, Pedro, sobre essa pedra aqui que sou eu, Cristo, você vai construir uma igreja. E tudo que for ligado sobre mim, eu, a pedra, Cristo, a pedra angular, será ligado no céu. É isso. Não tem nada a ver com Pedro. Pedro não pode ser uma pedra angular, Pedro é pecador, pelo amor de Deus. Né? Então, essa fala que os padres dizem por aí está fora. Tá? Vamos continuar aqui o nosso estudo. Jesus Cristo é ao mesmo tempo fundador e o fundamento da igreja. Paulo diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11. Essa igreja fundada por Jesus teria a responsabilidade de manter viva a chama do Evangelho, preservar a doutrina apostólica e alertar o mundo sobre a volta de Jesus. Alertar o mundo sobre a doutrina apostólica. Né? Quem o apóstolo Paulo reconhece como fundador da igreja? Efésios 2,19. Vamos ver quem é o fundador da igreja. Se é Pedro. Não pode ser, né? Porque Pedro não é pedra angular da igreja. Essa pedra só é Cristo. A primeira pedra do fundamento. Né? Efésios 2,19 a 21. Eu vou ler. Assim, já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Vamos ler também o 22. No qual também fosse juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então veja bem que Jesus Cristo é a pedra angular. Tá? Ficou claro até aqui para você? Você está compreendendo? Então vamos lá.
A figura da construção de um templo é frequentemente usada nas Escrituras para ilustrar a edificação de uma igreja. Zacarias se refere a Cristo como o renovo edificado do templo do Senhor. Fala do gentil como auxiliares nessas obras. Aqueles que estão longe virão ajudar e edificarão o templo do Senhor. Zacarias capítulo 6, 12 a 15. Isaías declara: estrangeiro edificarão os teus muros. Isaías 60, 10. Qual é o grande desejo de Cristo para a sua igreja? Agora eu quero que você preste bastante atenção nesse verso que eu vou ler. Qual é Efésios capítulo 5, 27. Qual é o desejo de Cristo para a sua igreja? Para apresentar, aqui falando da igreja, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, ou seja, sem defeito, sem nenhuma ruga, sem coisa nenhuma, e nem coisas semelhantes, porém santa e sem defeito. Essa igreja que Cristo deseja para apresentar para Ele. Essa é a igreja que Deus deseja. E aqui, nós vamos agora ao seguinte: assim como uma noiva se prepara para o seu futuro esposo, a igreja deve viver de modo irrepreensível, guardando a chegada do seu noivo. Assim, quando uma noiva se prepara para o casamento, que ela é pura, ela resguarda para o seu noivo, para casar com ele. Assim também a igreja de Deus. A igreja tem que viver esse propósito de ser pura. Não é, você tem que entender uma coisa, não é o povo que está ali dentro da igreja que é um povo sem pecado. Não. É um povo que tem pecado, só que é um povo que leva a palavra de Deus como ela é. Não adultera a palavra de Deus e nem coloca tradição na palavra de Deus. E leva o evangelho como Jesus desejaria ou deseja que nós levamos ou pregamos, né? A igreja visível de Deus. Vamos lá. Na Bíblia, a igreja visível de Deus é chamada de igreja do remanescente. O termo remanescente, o resto, ocorre dezenas de vezes na Bíblia. Veja Ezequiel 6, 8 e Romanos 9, 27 e 11, 5. Por exemplo, o Novo Dicionário define remanescente como sendo resto ou o que sobra, que permanece e o que é deixado. O que então devemos entender por igreja remanescente? Essa expressão define a última igreja, a que ficará no fim da história da Terra. A igreja adventista, logo em seu início, ficou conhecida como a igreja remanescente. De que maneira podemos identificar a igreja remanescente como a igreja adventista do sétimo dia? Antes de eu continuar aqui, eu quero dar um spoilerzinho para você aqui sobre a igreja adventista do sétimo dia, tá? A igreja adventista do sétimo dia tem um propósito. E o propósito da igreja adventista é levar o evangelho para todas as nações, povos e língua, né? E pregar o evangelho como ele é e fazer a interpretação da Bíblia com a própria Bíblia. Também nós acreditamos que, eu não vou me delongar nesse estudo, porque nós temos muito que tratar ainda nesse tema, mas vou dar um spoilerzinho para você sobre a igreja adventista. Nós temos uma irmã chamada Ellen White, né? Já faleceu, né? Nós consideramos uma profetisa da igreja adventista do sétimo dia. Ela recebeu várias visões, né? E você pode ler muitos livros dela. Ela escreveu mais de 100 mil páginas. E hoje eu tenho muitos livros dela aqui na minha estante, né? E você também pode adquirir um livro desse para que você possa compreender. Então, mas o que eu quero destacar para você é sobre o povo remanescente. É este povo que levaria a palavra de Deus para outros povos, mas que guardasse o propósito de Deus, os mandamentos de Deus e o testemunho em Jesus. É a igreja
que aceita a Bíblia como um todo, como sua única prática de regra e fé. Você entendeu aqui? Então vamos continuar. Então, como consideramos o Adventismo do sétimo dia como um povo remanescente? Quais são as características da Bíblia para a igreja verdadeira? Vamos ver o texto aqui. Eu vou ler alguns deles com você. E alguns eu vou citar, tá? Guarda todos os mandamentos de Deus. Aí eu vou perguntar para você assim, ó. Essa pergunta você tem que responder para si mesmo. A igreja que você frequenta, ela guarda todos os mandamentos de Deus? Os 10 mandamentos? Inclusive o sábado? Essa é a característica da igreja de Deus. Está escrito em Apocalipse, capítulo 12, 17 e 14, 12. Eu vou ler esse texto com você, para você achar que, como estou falando aqui, que o adventista é um povo remanescente de Deus, você pode dizer assim que esse vídeo não tem relevância nenhuma, porque eu estou pregando sobre a igreja adventista. Não. O que eu estou pregando é sobre uma igreja que está escrita aqui na Bíblia. Deus deixou. Deus podia ter feito um tratado. Deus podia ter deixado aqui um tratado. Como eu tenho aqui um tratado de teologia, Deus podia ter deixado só um tratado para falar sobre a sua igreja. Mas ele não quis fazer isso. Ele colocou apenas umas características nela. E a característica mais forte dela está aqui. Ó. É só você pegar Apocalipse 12, 17 e ler, que está escrito bem assim. Ó. Irou-se o dragão contra a mulher, igreja, e foi pelejar com o restante da sua descendência. E qual que são esses descendentes dessa mulher, dessa igreja? Qual que são? Que no tempo antigo, a guarda do sábado sempre teve no contexto dos mandamentos. Todo o povo guardava o sábado. Depois que Constantino, o imperador, entrou no ano 321, dia 7 de março do ano 321, que ele mudou aí, foi gradualmente assim, entrando nesse sistema, o povo começou a abandonar o sábado e guardar o domingo. E também sobre a ameaça de morte. E o texto diz, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aqui também há um outro texto, 14, 12. Diz assim, aqui está a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus. Nós não somos salvos, como eu já falei aqui. Eu não quero ser repetitivo, mas eu tenho que sempre falar isso. Nós não somos salvos para guardar. Nós não somos salvos porque guardamos os mandamentos. Nós somos salvos para guardar o mandamento. Você entendeu a diferença? Nós somos salvos pela graça, pela fé. Mas se nós somos salvos, nós temos que ser salvos de alguma coisa, do pecado. Então agora nós vamos guardar os mandamentos, porque se nós somos salvos e não guardamos os mandamentos, nós estamos transgredindo as leis de Deus. Eu vi um vídeo de um padre dizendo, veja, o absurdo dos absurdos, que eles guardam o domingo porque dizem assim que o povo de Deus guardou o sábado antigo, que a igreja de Roma agora guarda o domingo porque na cruz Jesus fez uma nova criação. Um absurdo total. Com todo respeito, esses padres deveriam ler mais a Bíblia. Ler Bíblia, né? Parece ser tão as pessoas leigas, querendo torcer. Por isso que a profecia de Daniel, é por isso que a profecia de Daniel está nesse livro. E hoje eu vou fazer questão de ler para você entender de uma vez por toda. Daniel já profetizou sobre esse poder. O poder papal, Daniel já tinha falado muitos anos, muito tempo antes. Daniel já tinha previsto, na profecia que Deus mostrou para ele, Deus já tinha visto que um poder iria tentar mudar a lei de Deus. Eu vou ler para você o texto. Se você entender profecia, se você ler Daniel, entender as profecias, fazer um estudo aprofundado sobre Daniel, você vai entender o que o sistema romano tem tentado fazer e tem prosperado. Veja o que diz Daniel 7:25.
Daniel capítulo 7, 25 diz assim: proferirá palavra contra o Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E que lei está falando aqui? A lei dos 10 mandamentos. E os santos lhe serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Veja, os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aqui é uma profecia escrita aí há mais de 1000 anos atrás, muito mais de milhares de anos atrás. Eu vou ler também Daniel 8:12. 8:12 que diz assim: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra as verdades e o que fez prosperou. E hoje o que nós vemos aí? As pessoas, o sistema, estão pregando contra o santo sábado, o ser de Deus. E Deus disse que ele tem uma igreja nessa terra, a igreja que guarda. Por que está ali a guarda do mandamento nem Apocalipse? Que é um livro de profecia, é um livro para o tempo do fim. Se você está frequentando uma igreja que não guarda os mandamentos de Deus, eu tenho que lhe falar que essa igreja, na visão bíblica e na visão de Deus, não é a igreja verdadeira. Eu sinto muito de falar isso, mas eu acredito que você talvez não sabia disso, mas hoje você está sabendo. Com certeza você vai rever os seus conceitos e vai voltar aí para a igreja verdadeira de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Agora você pode marcar alguns textos que nós não vamos ler aqui. Você pode marcar. Também nós podemos ler Apocalipse capítulo 19, 10. Eu vou ler esse texto porque eu quero dar mais um spoilerzinho ali sobre a irmã White, que eu estava falando ali, que ela teve muitas visões. Só que isso eu não vou explicar agora, né? Mas depois, em outro momento, eu vou fazer um vídeo só explicando sobre quem é Ellen G. White, tá? Para você entender. Apocalipse 19, 10, há um texto que diz assim, prostrei-me antes aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ellen White recebeu esse espírito de profecia. Nós consideramos uma profetisa moderna, né? E ela falou que, como todos os apóstolos, os profetas do Antigo e Novo Testamento, ela escreveu as visões que Deus lhe deu. E nem por um momento ela transgrediu ali, tem contradição entre os escritos dela e a Bíblia Sagrada. Os livros dela não é um livro de pé de igualdade com a Bíblia, mas é uma luz menor que leva as pessoas que estudam os seus escritos à palavra de Deus, que é a luz maior. Tá bom? Então, essa igreja disse que nos últimos tempos ela teria o espírito de profecia. Agora nós vamos ver aqui mais alguns textos. Surgiria como movimento profético nos fins das 2.300 tardes de manhã de Daniel 8:14, ou seja, no ano 1844. Esse é um tema muito longo, né? Eu não vou abordar ele aqui agora, mas esse fim das 2.300 tardes de manhã se cumpriu em 1844, quando os mileritas marcaram a volta de Jesus e Jesus não voltou. Então foi chamado aí 2 homens, eles recusaram, então Deus chamou Ellen White, né, para o ministério profético. E vamos ver aqui. Teria uma mensagem especial para pregar, contida em Apocalipse 14, 6-12, que é a mensagem central da Bíblia, do anjo chamando o povo ali a temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo, né?
E também seria um movimento mundial, Mateus 24:14. Manteria todas as verdades apostólicas como estão na Bíblia, 1 Timóteo 3,15 e Atos 2,42. Somente uma igreja no mundo preenche todas as especificações da profecia. Podemos concluir que a igreja visível de Deus na terra é a igreja adventista do sétimo dia. De novo, talvez esse estudo pareça aqui querer elevar a igreja adventista do sétimo dia às alturas, dizer que só os adventistas serão salvos, que as outras igrejas vão tudo se perder. Não é isso não, tá? Por isso que eu desejo que você termine esse estudo para você ver. Aqui nós estamos ensinando a igreja visível de Deus, a igreja adventista do sétimo dia. Por quê? Porque o que você está aprendendo aqui é Bíblia. É Bíblia, não é tradição. É Bíblia. E a pergunta é, se a sua igreja não guarda os 10 mandamentos, ela não está de acordo com a palavra de Deus. É isso. Você está entendendo? Se você guarda o 9 mandamentos, é como se você não guardasse nenhum. Então a igreja de Deus tem essa característica. E aqui, ó, agora nós vamos ver a igreja invisível de Deus. A igreja que diz ser verdadeira também. As igrejas, né? Que diz ser verdadeira. Que nem todo o caminho dá para um lugar. Não é verdade? Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse assim, ó, eu sou os caminhos. Jesus disse, eu sou. Né? Eu sou. No singular, não tem ali o plural. Eu sou os caminhos. Não tem. Então, nem todas as igrejas vai em direção ao céu. Tá? E isso é bíblico. Se a verdade de Deus tem hoje uma igreja visível, também é verdade que ele possui uma igreja invisível. Ela é composta dos filhos de Deus em todo o mundo, em todos os tempos. São pessoas que têm seguido a luz de Cristo que lhe concede. João 1,9. Muitos jamais tiveram a oportunidade de aprender sobre Jesus Cristo, mas têm respondido ao Espírito Santo e têm procedido por natureza da conformidade com a lei. Romanos 2,14. Leia os textos abaixo e descubra o que falam sobre a igreja invisível de Deus. João 10,16, eu já citei aqui, né, que Jesus diz que tem muitas ovelhas que não são de seu aprisco, mas basta ele conduzir. Cristo afirma que nem todos os seus filhos se reunirá na mesma igreja visível. Apocalipse 18,4 tem um chamado, sai dela, povo meu, que nós lemos ontem, né? João deixa claro que muitos sinceros ainda sairão do meio da confusão religiosa babilônica e se reunirão à igreja remanescente. Atos 17,30, eu vou citar também o que está escrito lá. Lá está escrito que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, né, que deseja que todo mundo seja ao arrependimento. E aí que diz assim, muitos ainda não conhecem Cristo e as suas verdades da sua palavra. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia e justiça, julgará todos pelo conhecimento que possuem hoje. São considerados sinceros por viverem conforme aquilo que conheceram da palavra. Então, deixa eu ressaltar aqui um pouquinho mais sobre essa igreja verdadeira. Hoje eu estou lendo com você esse esboço desse livro, mas o meu desejo vou fazer um estudo sobre a igreja verdadeira mais detalhado. Mas eu vou dar aqui umas informações sobre esse mesmo contexto. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Veja que eu poderia dizer para você que esse simbolismo é o símbolo mais lindo da Bíblia. Tá? Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Porque olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E que, se achando-se grávida, gritava com dor de parto. Até aqui. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol.
Por que a mulher está vestida do sol e tendo uma lua debaixo dos pés? O dia que você aprender sobre essa profecia, você vai entender, você vai começar a abrir a tua mente para a igreja verdadeira de Deus. Essa mulher significa a igreja de Deus. Ela está para dar a luz. Essa mulher não é Maria, tá? Os católicos têm colocado essa Maria. Só que aqui no relato, o texto vai dizer que ela estava no deserto por 1260 anos. Maria não viveu todo esse tempo. Aqui está falando sobre a igreja. Por que está falando sobre a igreja? Quer ver? A Bíblia mesmo diz se é sobre a igreja. Ó, deixa eu ler aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Só vou ler esse textinho aqui, só para você entender. Em outro momento nós vamos fazer esse estudo mais detalhado sobre Apocalipse 12 e 17, que diz ali sobre essas duas igrejas. Por hora nós vamos ficar aqui com esse estudo, né? Que você já entendeu um pouquinho mais. Quando você entender sobre isso e quando fazer o outro estudo, a sua mente já vai estar mais preparada para você receber as profecias, para você entender mais sobre as mesmas. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 diz assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um esposo que é Cristo. E essa mulher aqui representa muito bem a igreja de Deus, tá? E aí em contrapartida que é o Apocalipse capítulo 17, né? Que aqui vai falar sobre a meretriz, né? Então, o que eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus tem filho sincero em todas as igrejas, todas elas sem exceções, tá? O que Deus deseja é que todos chegamos a um arrependimento e que nós conhecemos a sua verdade. Hoje, Satanás, como desde antes, ele tem lutado para destruir o povo de Deus. Esse é o intuito de Satanás. Ele quer destruir o povo de Deus. E ele tem ele tem entrado dentro de muitas igrejas. Ele tem misturado o santo com o profano. Você sabia disso? Ele tem juntado as coisas verdadeiras com as coisas falsas. E tem misturado tudo. Então, quando uma pessoa está falando algo para você, até parece verdadeiro. Mas no fundo tem um pouco de astúcia. Por exemplo, quando alguém diz para você que o sábado foi abolido, que hoje é o domingo, esse sistema é de Roma, de Constantino, não é de Deus. Você está entendendo? O homem se colocou para confrontar a Deus. E quem que está por trás desse homem? Quem que está levando ele a confrontar a Deus? Satanás. Exatamente, Satanás tem os seus agentes. Satanás não parece de cara limpa. Então Satanás tem um jeito de mostrar para as pessoas que querem ver. Então o Satanás, ele usou muito bem ali os seus anjos caídos. Ele usou esse homem, ele usa as pessoas. Se você não entrega a sua vida a Deus, Satanás tem tudo para prender você. Eu vou ler um texto para você ver que nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. Satanás, ele é especialista em enganar as pessoas, e hoje ele tem feito. Você sabe por que Satanás tem usado os seus instrumentos humanos, o homem? Porque o homem, ele rejeita a Deus, ele fica vulnerável ao ataque do inimigo. Porque Satanás queria ser venerado. Então, já que ele não pôde ser, porque Cristo, lá em Mateus capítulo 4, diz que adorará somente o Senhor teu Deus, Satanás ficou irado, e hoje Satanás procura destruir o povo de Deus. E como que ele faz isso para destruir o povo de Deus? Atacando a lei de Deus. Exatamente, atacando. Olha o que diz aqui 1 Pedro 5,8.
Vamos achar aqui. Olha aqui, ó. Olha. Seres sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Veja bem, se você está guardando, fazendo uma coisa que está de desconformidade com a Bíblia, você está fazendo algo que alguém falou para você fazer. E esse alguém não é Deus. Quando você vê as pessoas dizendo que toda a igreja vai para o céu, que todo mundo vai ser salvo, não é verdade. Quando você diz falando que o sábado é só os adventistas que pregam sobre o sábado, que esse povo fica falando de guarda de sábado, que agora é o domingo. Irmão, está escrito na Bíblia. Jesus disse em João 14:15, se me amares, guardarás os meus mandamentos, assim como eu guardei e guardo o mandamento de meu Pai. Olhe lá, a Bíblia está repleta de Jesus ensinando. Agora vem o homem e diz que não precisa de guardar mais a lei. E quem quer pisar na lei de Deus é o Satanás. Nós lemos a profecia de Daniel 8:14, 8:12 e 7:25. O que eu quero dizer para você hoje, nesse estudo, é que você pode buscar a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que está de conformidade com a Bíblia, que guarda os mandamentos de Deus e tem a testemunho, a fé e o testemunho de Jesus. Nós, adventistas do sétimo dia, por que nós achamos que nós somos o povo remanescente? Por levar a palavra de Deus como ela é, por aceitar a Bíblia como ela é. Veja, tem movimento por aí que diz que nem aceita mais o Antigo Testamento. E é povo de Deus. É povo de Deus? O povo está vivendo como quer. E eu conheço pessoas que estão vivendo deliberadamente, bebendo, fumando, usando droga, prostituindo, balada. É povo de Deus? Vamos ser sinceros. É povo de Deus? Cristãos, povo que se diz povo de Deus, tem que ter a característica, o selo, o sinal de Deus na sua testa. Qual que é o selo de Deus na sua testa? O caráter de Deus. Hoje as pessoas estão indo para a igreja como se fosse um clube. Estou frequentando a igreja, mas não tem comunhão nenhuma com Deus. Nenhuma com Deus. Quantas pessoas estão vivendo de aparência, estão escondendo sobre um manto, sobre uma capa de santidade, dizendo que são cristãos. Eu sou cristão, eu sou da igreja, eu sou disso, sou aquilo. Mas cadê a base? Cadê a base? Cadê a base? Não tem base bíblica para aquilo que estão fazendo. Sabem ler, mas não sabem entender aquilo que está lendo. A palavra de Deus não pode ser mudada. Antes de nós orar, eu quero ler o último texto para você que eu lembrei aqui, que é um texto lindo. Por isso que eu disse, cada vez que a gente estuda a Bíblia, a vontade é de ler cada vez mais a Bíblia, porque a palavra de Deus não muda de jeito nenhum. Olha o que diz Isaías, capítulo 40, versículo 8. Risca na sua Bíblia, risca aí. Quando a pessoa dizer que algo foi mudado, que Jesus mudou isso, mudou aquilo, leia o que está aqui, Isaías capítulo 40. Eu vou ler aqui o versículo 8, que diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor. Veja bem, que profundo. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas, com a conjunção adversativa, né? Mas a palavra do nosso Deus
permanece eternamente. Risca na sua Bíblia aí. Risca aí, coloca do ladinho ali. Ó. Risca ali aquilo que eu falei para você, Efésios 5, 27. E agora você risca embaixo também, Isaías 48. Vou ler de novo. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Feche os olhos com a sua fronte, eu quero orar com você. Querido bondoso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia na Tua presença, Senhor. Entendemos no dia de hoje, meu Pai, que o Senhor tem uma igreja verdadeira, o Senhor tem um povo remanescente e também tem outros povos, meu Pai, tem outras pessoas, meu Pai, que ainda não estão nesse aprisco. Mas um dia eles vão se reunir, meu Pai, eles vão entender a Tua palavra e vão sair da Babilônia, a grande confusão, a meretriz, meu Pai, aquela que mistura as verdades com as mentiras, meu Pai, e tem dado esse vinho da prostituição para o povo e os reis da terra beber, meu Pai. Que o Senhor abra a mente dessas pessoas, meu Pai, que volte para a Tua palavra. Como nós acabamos de ler, Senhor, seca a erva e cai a flor, meu Pai, mas a Tua palavra do nosso Deus vivo dura eternamente, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, jamais vai passar. Tudo que está escrito nesse livro aqui, meu Pai, é para nosso aprendizado e também para nossa educação e correção, meu Pai. Obrigado, Senhor, por nos dar esse entendimento e que nós aproximamos cada vez mais de Ti com o coração quebrantado, meu Pai, e uma paz de espírito. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Senhor, para que nós possamos ser luz por onde quer que nós andemos. E tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero, então, num próximo estudo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.